Agora foi. Oi, eu sou a Ellen e agora eu vou falar um pouquinho sobre João Calvino. João Calvino, ele foi uma figura muito importante no período da Reforma Protestante. Ele era um pastor e numa determinada fase da vida dele, ele foi para a França fazer um curso de direito. E nesse período, conforme ele estudava, ele foi começando a criar ideias e teorias que futuramente ele organizou e formou o que seria o calvinismo. O calvinismo é um tema que se interliga muito nessa fase da história e ele trabalha com a teoria de doutrina predestinada. Então, para João Calvino, tudo tinha uma predestinação, seja pessoas, acontecimentos, enfim, tudo estava predestinado a acontecer de determinada maneira e iria acontecer assim, independente de qualquer coisa. Ele cresceu numa família cristã, então ele foi criado cristão, então a teoria dele envolve métodos cristãos. Porém, o que diferencia os ideais de João Calvino com os de Martinho Lutero é que na concepção dele não interessava se a pessoa acreditasse em Deus ou não, se tivesse fé na igreja, na Bíblia, enfim, e sim se a salvação dela estava predestinada a acontecer ou não. Então, são nesses pontos que as teses se partem em caminhos diferentes e os ideais deles ficaram conhecidos por calvinismo, que na atualidade não é tão comentado quanto a reforma protestante, que gerou a igreja protestante, mas ainda assim é um tipo de tese bem conhecido. Agora eu vou falar sobre Henrique. Ele foi um rei da Inglaterra e ele é bem conhecido porque ele criou uma igreja por causa do casamento dele. Ele era casado com Catarina de Aragão e ele queria ter um filho homem para gerar um herdeiro para o trono dele. Porém, todas as filhas que a Catarina deu para ele eram mulheres e isso começou a irritar ele. Então, ele decidiu que ele queria se separar dela e casar com Ana Bolena, porque ela prometeu para ele que se ele casasse com ela, largasse Catarina e casasse com ela daria um filho para ele para governar o trono dele. Porém, naquela época, a Igreja Católica não permitia o divórcio. Era a igreja principal e eles não permitiam o divórcio. E nessa tentativa, o rei ele fez diversos pedidos para igreja, porém eles foram negados todas as vezes e eles disseram que isso não era possível porque iria contra os ideais e doutrinas. Então, por motivos doutrinais, políticos e pelo próprio interesse dele, ele criou uma igreja, que foi a Igreja Anglicana, e foi nesse momento que ele separou o reinado dele da Igreja Católica completamente. Então, a igreja oficial do reino dele seria a Igreja Anglicana. E basicamente o diferencial da igreja era que ela permitia o divórcio. Então você podia casar com qualquer pessoa e se separar aqui, tudo bem, a igreja aceitava. E é isso. Ele criou essa igreja que não é tão comentada, pelo menos no nosso país até os dias atuais, mas ela é uma igreja que sim existe. Oi, meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre as reações da Igreja Católica com o protestantismo. Bom, com todas as circunstâncias do protestantismo acontecendo, a Igreja Católica ela resolve fazer uma reforma interna e pretendia corrigir alguns erros que estavam acontecendo. Então, eles formam a Reforma Católica, que no começo ela queria meio que retornar aos princípios do cristianismo
que eram conceitos como piedade, desapego aos bens materiais, simplicidade, essas coisas. E aí essa foi a Reforma Católica. A segunda reação foi a Contra-Reforma, que foi contra o protestantismo e freavam as dissidências. E aí também teve outra coisa que foi a Companhia Jesus, que é uma ordem conhecida como jesuítas, e foi a que teve mais impacto de todas as reações. E ela foi fundada por Ignácio Loyola, de Loyola, e ela teve um papel muito importante na luta contra o protestantismo. E ela era moldada por militares, e aí, por causa disso, ela foi reconhecida como por ser rígida em suas obrigações e também pela intelectualidade de seus membros. E dentre as atribuições, eita, dentre as suas atribuições, ela estava em oferecer qualidade teológica às disputas públicas que ocorriam. Nossa, só porque eu fui falar, tá fazendo maior barulho aqui em casa. Mas tá bom. Dentre suas atribuições estão a de oferecer a qualidade teológica e as disputas públicas que ocorriam entre os líderes católicos e os líderes protestantes. E a segunda foi educacional, a segunda atribuição, que era, por exemplo, as escolas jesuítas, onde eles faziam as catequeses. Então, nos anos de 1545 e 1563, teve uma reunião, que foi a mais importante, que foi o do Concílio de Trento. Oh, meu Deus, calma aí, rapidinho. Pronto, agora está silêncio. Entre os anos de 1545 e 1563, ocorreu uma das reuniões que foi considerada uma das mais importantes da história da Igreja Católica, que foi o Concílio de Trento. E lá teve discussões sobre o crescimento do movimento protestante, problemas internos e algumas ações que estavam freando a reforma. E dentre as decisões que teve lá dentro foi, por exemplo, a reativação dos tribunais de Santo Ofício, que basicamente era os tribunais de Inquisição, que era aquilo que o Eric falou. E lá eles era tipo uma organização medieval, e eles perseguiam os hereges, que eram aqueles cristãos que não seguiam os padrões que a igreja colocava para eles. E aí eles tentavam impedir essas heresias. E para combater as heresias existiam algumas técnicas de tortura de inquisição. E essas servia para aquelas pessoas que não se arrependiam de suas heresias e, como por exemplo, de tortura era ser jogado em fogueira. E geralmente essas torturas elas eram realizadas publicamente porque era como exemplo para a população. E as mulheres que eram consideradas tipo bruxas da época e aquelas que cometiam adultério também eram condenadas pela Inquisição. E alguns cristãos novos, que eram aqueles que vinham do judaísmo para o cristianismo, eles iam para a Inquisição também, porque era tipo como se eles estivessem voltando para a prática judaísta. Outras medidas que a Contra-Reforma teve, que foi, por exemplo, eles proibiram alguns livros, por exemplo, a da 95 Teses de Martinho Lutero, que o Eric também citou, e os escritos de Calvino e a Bíblia Protestante. Mas mesmo assim, a Igreja Católica, mesmo fazendo tudo isso, ela não conseguiu exterminar com o protestantismo, mas em alguns países esse movimento se tornou uma dimensão política, porque em alguns países se tornou uma dimensão política. Eu sou Giovanni de novo e eu vou falar sobre a função da divisão do trabalho social. A divisão social do trabalho está relacionada à maneira pela qual as tarefas são organizadas e divididas no ambiente de trabalho, com a intenção de delimitar as funções realizadas, dinamizar o processo de produção como um todo e, consequentemente, garantir que o sistema de produção funcione de forma rápida e eficiente. De forma geral, a divisão do trabalho delimita e define a maneira pela qual os indivíduos dentro de uma sociedade se organizam com a finalidade de produzir um objeto, produto ou mercadoria. A divisão do trabalho aumenta a produtividade por conta da redução de tempo que os trabalhadores levam para produzir a mercadoria final,
Em contrapartida, na maior parte das vezes, o trabalhador não conhece integralmente o sistema de produção, já que torna-se especialista em apenas uma parte dela. Agora, eu vou falar sobre Durkheim e a divisão social do trabalho. Numa obra dele, Da Divisão Social do Trabalho, publicada em 1893, ele afirma que a sociedade só existe e consegue se manter graças a um grau de consenso entre seus membros. Esse consenso social se distingue em dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica, que é, de acordo com o sociólogo, está presente em sociedades primitivas, como tribos, aldeias, clãs ou agrupamentos sociais. Nessas organizações sociais, os membros compartilham os mesmos valores sociais, as mesmas crenças religiosas, as mesmas formas de organização e trabalham de forma a suprir as necessidades do grupo como um todo. O compartilhamento de valores, crenças e formas de organização é o responsável pela coesão social. E a outra é a solidariedade orgânica, que é a característica das sociedades modernas e mais complexas. Os indivíduos que compõem essas sociedades não compartilham das mesmas crenças religiosas, das mesmas formas de organização e nem das mesmas crenças. Cada indivíduo possui uma consciência própria. Nessas sociedades, a divisão do trabalho é evidente e crescente, e que aumenta o grau de interdependência dos indivíduos, uma vez que a dependência entre os seus seres sociais é grande, pois cada um depende diretamente do trabalho realizado pelo outro. Nesse tipo de sociedade, a coesão social é garantida a partir do direito, regras e leis. Pode passar. E agora eu vou falar sobre as condições para o trabalho social, para a divisão do trabalho social. A divisão do trabalho possui implicações tanto no processo produtivo quanto nas dinâmicas sociais experimentadas pelo trabalhador. Também é possível observar outras formas de divisão das funções que se desdobram a partir desta primeira, mas não necessariamente se mantém no ambiente empresarial. A principal consequência da fragmentação de tarefas impostas pela divisão do social do trabalho é o aumento de produtividade. Ela, inclusive, é esperada pelos donos dos meios de produção. Isso acontece porque, ao fazer uma mesma atividade diversas vezes, o trabalhador se especializa naquilo que faz. Assim, passa a fazê-lo com mais agilidade. Desse modo, consegue produzir mais em menos tempo. Por outro lado, ele perde a dimensão de todo o processo no qual está inserido. Tem consciência apenas da tarefa que está sendo executada, mas não de sua interligação com o que foi feito antes e o que será feito depois. Segundo Marx, essa característica do sistema capitalista resulta na alienação do trabalhador, que passa a ser parte do processo de produção do mesmo modo que o maquinário e as ferramentas. Além disso, observa-se que a divisão social do trabalho se ampara em uma estruturação valorativa do trabalho. A partir dela será constituída a distinção entre aqueles que realizam trabalho intelectual, que é socialmente visto como mais importante, por isso mais bem remunerado, e o trabalho físico, braçal, que possui menos valor. Bom, a preocupação de Durkheim. Para alguns sociólogos, as pessoas, eles dizem que a principal preocupação foi a questão da moral. Mas por mais que fazia parte da sua teoria, ainda não era essa a principal preocupação. As mudanças que a sociedade estava tendo, as mudanças que a sociedade tem, marca bastante o ponto de vista de coesão, porque não só coesão, mas como também solidariedade, da moral pública também. E a divisão do trabalho social de Durkheim diz que, embora a divisão do trabalho seja um imperativo moral para a sociedade, que é, por exemplo, algo assim necessário, em alguns momentos não tem coesão, e sim desagregação, que são as doenças sociais e anomia, que são violações das leis. E a principal anomia pode ser os antagonismos de classe capital versus trabalho. Na teoria de Durkheim, ele defende que os trabalhadores eles deveriam realizar suas tarefas, mas sem combate com os empregadores. Tipo, ficar brigando por salário maior, melhor, ou condições melhores. E se tiver uma necessidade de reivindicar, que fosse feita, tipo, sem colocar o risco de cumprimento das obrigações sociais, tipo, seja da emprega ou do trabalhador. E segundo Durkheim, as falências, elas seriam reduzidas se isso acontecesse. E aí, as falências, elas são um grande problema na ordem capitalista.
O isolamento do trabalhador seria outra normalidade, que os trabalhadores eles deveriam sempre saber, sem profundidade e muita reflexão, mas assim, eles deveriam saber que compõem um todo. E além de eles conhecerem o suficiente para poder entender, eles deveriam assim entender o suficiente para conseguir fazer as obrigações dele e saberem que eles têm grande importância para um organismo social. Eles precisam do trabalho deles, mas sem eles precisarem saber tudo, mas eles precisam saber de uma parte para eles poderem entender a funcionalidade deles. A outra é regra e concorrência. Para ele, as regras elas devem ser bem ajustadas, porque para que tenha uma concorrência equilibrada, com boas regras, tem a moderação de concorrência e a criação de um clima de cooperação. E eles deve-se também existir um sentimento de dependência de regras dentro de uma sociedade. Sem regras, não é possível conviver, tipo assim, deveria existir. A divisão forçada do trabalho também é uma vez que as divisões elas são definidas, uma vez que essas divisões elas são feitas, elas devem ser estáveis, devem ser assim de forma natural, não obrigada, porque se for algo forçado, pode ter um cumprimento deficitário nas funções, pode ter problemas na hora de fazer, tipo, por exemplo, eu não consigo realizar muito bem essa tarefa, então eu não deveria ficar forçadamente nessa tarefa, eu deveria estar em uma em que eu sou boa e aí vai dar lucro para a empresa. E agora, concluindo as causas dos problemas sociais. Durkheim, ele não coloca a responsabilidade dos problemas sobre o sistema econômico capitalista. Ele coloca essa responsabilidade desses problemas em cima dos ajustes do sistema. Porque, e diz que quando tem um sistema orgânico, se tem um sistema, diz assim, que como todo sistema orgânico está no risco de adoecer, a sociedade ela também tem risco de adoecer, e ela pode ser acometida de violência, criminalidade, greve e outros distúrbios. E o papel de um estudante de sociologia é conseguir observar esses problemas, estudar esses problemas e estabelecer medidas que restaurem essa saúde social dentro do sistema. Eu vou falar sobre a teoria de Max Weber. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu na Alemanha, numa família de religião protestante. O pai dele era político, que fez ele querer uma carreira na política também. A mulher dele também foi socióloga. E não que vai influenciar muito, mas para compreender melhor é bom ter o contexto de como era, onde ele era antes. A Alemanha, na época dele, era 1871, não era um país unificado independente ainda. Era um território dividido em 4 estados, governados ou pelo Papa ou por potências europeias. Ele acabou participando da Primeira Guerra Mundial, mas eventualmente ele se tornou pacifista, o que influenciou muito no pensamento social dele. A teoria dele é a da sociologia compreensiva, onde ele apoia a ideia de dar valor. Dá para me ouvir, gente? Não tem barulho atrapalhando no fundo? Muito bom. Onde ele acha importante valorizar o indivíduo, o ser humano. Nossa, gente, eu tinha anotado para lembrar depois umas palavrinhas-chave, eu vou confessar aqui. Tá bom. Ele achava importante valorizar. Vocês estão entendendo isso hoje? Vai falar que vocês não fizeram também. Ele achava importante valorizar o indivíduo, porque as outras teorias acreditavam em pensamento lógico. Já ele achava importante valorizar a sociedade onde ele vivia e o que fazia alguém tomar certa decisão, porque ia influenciar muito no futuro.
porque influencia muito no futuro. Porque conforme você vai compreendendo o que levou uma pessoa a tomar certa decisão, você acaba entendendo o que leva a eventos futuros, né? Tipo, o que ela pode decidir, eventualmente, só a partir disso, ou seja, a partir do ambiente onde ela cresceu, as motivações dessa pessoa é muito importante levar em conta também. Obrigada, gente. Se eu estiver esquecendo de começar aí, é culpa da Gabi, tá bom? Mas o Weber, ele define por ação, né, sobre ação social. Ele define por ação o comportamento humano, que é seja um ato interno ou interno de omissão ou de permissão, que é feito com motivações pessoais. Então, a ação social é uma ação que é feita tendo em vista atender interesses também de outras pessoas. Nessa definição, a gente pode destacar que a ação ela é humana, subjetiva, social em alguns momentos, porque nem toda ação ela é social, e social quando... Desculpa. Quando alguém faz... Eu tenho tanta Toma. E social quando alguém faz... Ai, meu Deus. Pronto. E social quando é quem faz espera que isso provoque uma reação em outros indivíduos. A ação social, ela pode ser orientada por algo que ocorre, que ocorreu ou que ocorrerá. Então, a ação social, ela sempre se relaciona com o comportamento de outros indivíduos, e esses indivíduos, eles podem ser um indivíduo, né, ou um grupo de indivíduos, conhecidos ou desconhecidos. O Weber apresenta 4 tipos de motivações ou razões para a ação social: a ação racional referente a fins, a ação racional referente a valores, a ação afetiva e a ação tradicional. A ação racional referente a fins é o tipo de ação que se pratica considerando o objetivo que se quer alcançar. Então, nesse tipo de ação, as qualidades técnicas do indivíduo são mais evidentes. O exemplo disso é, por exemplo, quando um engenheiro ele constrói uma estrada e onde a racionalidade dele é medida pelos conhecimentos técnicos dele visando alcançar a meta, no caso, construir a estrada. A ação racional referente a valores é uma ação baseada na convicção moral, ética ou religiosa do indivíduo. Então, o indivíduo está mais preocupado em ser coerente com suas crenças do que com os resultados da sua ação. Então, por exemplo, se o seu patrão pede para você sonegar impostos e você fala não e você é demitido, você não pensou nas consequências, né, das suas ações, mas para você era mais importante você ser coerente, né, com a sua ética. E normalmente essa atitude pode não ser clara para outras pessoas, mas para quem age, né, o importante é a coerência interna, ou seja, dele para com ele mesmo. A ação afetiva, ela fica no limiar entre a psicologia e a sociologia, porque o agente ele é motivado por um estado emocional ou por uma reação a determinadas circunstâncias. É difícil de caracterizar, porque cada pessoa ela age, né, e reage de uma forma diferente a cada situação que ela é submetida. A ação tradicional é quando a gente está sob o efeito de tradição ou de costume. Alguns consideram isso como uma ação racional referente a valores, porque para alguns a tradição é um valor, e é comum observar esse comportamento com a religiosidade dada por uma família. Então, se a sua mãe é católica, você é católico, seu filho é católico, é um exemplo de ação tradicional. A intenção de organizar esses 4 métodos é servir de comparação para facilitar o trabalho de pesquisadores. Assim, ele pode ter um referencial para comparar, né, esses fenômenos e construir conclusões a respeito do sentido daquela ação. Então, com esse método, o cientista ele detecta interferências não racionais, acidentais, afetivas e outras, e conclui o desvio em relação ao sentido desejado subjetivamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos ideais. Então, primeiro, eu vou definir tipos. Tipos, ele pode ser espécies ou modelos de ações sociais que acontecem na sociedade, ou tudo aquilo que acontece no nosso meio, que também pode ser definido como fato social, que é a teoria de Durkheim. Então, primeiro tem os arquetipos, que eles são as ações sociais que podem ser mudadas e eles não existem na nossa realidade social. Então, são padrões que podem ser alterados a qualquer momento, e eles provavelmente vão, e eles não existem como uma coisa física, mas sim no modo de agir das pessoas. Abstrações, que juntas formam um fenômeno puro, são várias uniões de ideias coletivas
que vão formar uma ideia futura. Formados arbitrariamente, eles são criados na base dos estudos por um estudioso em um padrão ou molde de comparação. Então, essas ideias vão ser criadas por meio das análises dos sociólogos, que vão ver o que está acontecendo mais na sociedade, o jeito de agir das pessoas, a forma de se comportar e etc. E o tipo afetivo, que ele não é racional, mas ele é um fruto do sentimento humano, ainda assim ocorrendo no meio social. Então, ele pode se relacionar com o sentimento do ser humano, que ele não está ligado com a parte lógica, e sim com a parte sentimental, que é todas as vezes que alguém no meio da sociedade age de uma forma afetiva ou sentimental, ao invés de usar seu lado racional ou lógico. Bom, agora eu vou falar sobre a teoria, os tipos weberianos. Ali está escrito teoria de Dever, mas na verdade é teoria de Weber. E em sua teoria a gente pode encontrar muitos tipos que ajudam na captação dos sentidos dos fenômenos estudados por ele. Que quando ele fala sobre motivações para ações sociais, podemos ter a ação racional relativa a fins, a ação racional referente a valores, ação afetiva e ação tradicional, e elas não existem na realidade, mas você pode descrevê-las e elas apresentam um conjunto de características mais fortes do fenômeno. E na teoria de Weber também é possível notar que ele apresenta um desenvolvimento de sua teoria outros tipos de burguesia, como burguesia, domínio legal, domínio carismático, tradicional e outros. E na ciência e política existem duas vocações, e Weber se preocupou em trazer para a sociologia um status de ciência em relação à seriedade e pela busca de verdade científica. Ele define ciência assim, que é uma vocação alicerçada na especialização e posta a serviço de uma tomada de consequência de nós mesmos e do conhecimento das relações objetivas. E assim, com essa teoria que ele tem, com essa definição, ele faz alguns pressupostos sobre essa definição, que são: a ciência é uma vocação, a ciência é uma especialidade, a ciência serve para que os sujeitos tomem consciência de si, e também a ciência oferece conhecimento objetivo, e esses conhecimentos é o domínio técnico e a capacidade de previsão, métodos de pensamento e de disciplina, clareza dos fenômenos e explicação dos significados ou sentidos das ações. E para ele, uma das atitudes mais desprezíveis que um professor pode dar é dar uma opinião pessoal a respeito de algum aspecto sociológico, e que o professor ele não deve colocar a própria visão dele, e sim o que está acontecendo, e deixar que o aluno responda, que o aluno julgue a situação, vamos dizer assim. E claro que na época de Weber, o relacionamento entre um aluno e um professor é bem diferente do que a gente tem hoje. Então, por isso que ele tinha essa preocupação, porque o professor ele defendia a atitude racional. Não, Weber ele defendia essa atitude racional. E para ele a escola seria um lugar de aprender as ciências, onde a opinião, a defesa de ideias e pontos de vista não seriam meios apropriados para alcançar esses objetivos científicos, segundo Weber. E agora, uma curiosidade que está descrita lá no livro, é que professor vem da palavra professar, e ele refere-se àquele que assume algo publicamente, ou ele faz uma profissão de alguma coisa. E para você, qual que deveria ser a função de um professor? Ensinar os alunos a pensar e tomar suas decisões, ou impor suas próprias opiniões à classe? É isso. É isso, esse trabalho maravilhoso, com muitas pérolas, preciso dizer. O melhor trabalho que eu já fiz da minha vida, tá bom? Espero que você goste, né? Que ele dê risada. Amém. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Deixa eu colocar um coraçãozinho pra vocês. Cadê o coraçãozinho, gente? Não tá carregando. Quê?
pro áudio. Do meu lado direito tá a Yasmin. Pra vocês? Não, Faz aqui. tá eu. Ah, não, tá bom. Eu tô falando de quem? Do lado da Ellen? É desse lado? Calma aí. É que. Ou é Tá desse? Calma tudo aí. bugado. Pra mim, tá todo mundo fazendo pro mesmo lado. É, quem Não, tá do meu lado é a peraí, ó. Eu Harry. vou tirar print. Ô, Yasmin, É. faz o negócio aqui. Ô, Eric, você faz assim, ó, embaixo pra Ellen. E aí, Tá, eu tô o no. Giovanni faz desse lado aqui pra Gabi. Gabi, Sim. faz assim. Pra cá. Não, faz em cima. Eu tô Ellen. embaixo ou tô em cima? Faz Eu em tô cima, embaixo ou tô Ellen. em cima? Isso, e junta com o Eric. Ô, Gabi, você é pro Não, outro lado. aqui, ó. É pra cá. Isso, Aqui o embaixo, Giovanni, você é pro Ellen. outro lado. E Ellen, Yasmin, pra você é pro outro baixo. Quem tá lado. do meu lado? Não, pera, pra cima. Não, é desse aqui lado assim, aqui. Eu ó, vou tirar ó. print, Yasmin. Yasmin, Ai, gente. É desse lado. tá bom. Peraí. Ah, como é que eu tiro print com uma mão só, gente? Peraí. É, Ô, Gabs, como Print tá pra screen. você? Posso fazer? Você Posso tira? fazer? Posso Ah, fazer? pode. Aham. Vai, então tem Pra que mim fazer tá a de Maria novo. Clara, aí a Yasmin, aí o Eric, aí o Giovanni, aí a Ellen. Eu Pra faço mim com não, quem? tá tipo. Aí pra mim Quem tá tira tudo certo. print? Vai, Eric. Eu você tiro. tira print? Tá bom. Quer que eu Então tire? vai. Eu tô com Porque quem? aí o que que faz? De qual lado tem que É, colocar? a Ellen faz um coraçãozinho pra cima, assim. Ainda tá Pra gravando, né? O cima, Anderson aqui. vai receber isso aqui. Não, tá É bom. verdade. É, aqui em cima, ó, bem aqui. Pra Não, tipo, finalizar. no meio da tela. meio. No meio da sua imagem. Ih, peraí Assim. que eu vou Aí, parar a e a gravação, Yasmin tá pra bom? baixo. E a Yasmin pra baixo. Ah, não, tá muito legal Isso. esse momento. Eu vou Aí, deixar assim. eu e a Maria Clara pro outro lado. É assim? Ah, pro outro Tá lado. certo Pro lado. aqui? Calma. Como que eu vou fazer pra esse lado, meu Deus? Calma. Eu tenho. Aí, foi. Agora o Giovanni pra sua Anderson direita vendo. e a Gabriela pra sua esquerda. Isso, assim mesmo. Desculpa, a gente tem um Pra neurônio a sua menos. direita, Pra pra sua onde? Pra direita. aqui lá? Isso, aí mesmo. A gente não tem um, a gente tem todos. Aí, calma. Calma aí, desculpa. Foi. Foi? Aí. É que a gente não tem neurônio, tá bom, Anderson? Mas assim, foi um trabalho muito legal, a gente gente não deu tem. muita risada. Aí, pô, Anderson, tá tudo perto do coração. Aí, Que ó, vê se lindo. ficou bom. Vê se ficou bom. Mas, Mandei no ó, grupo. pra você, Anderson, um coração amarelo. Não vai aparecer pra ele. Mas eu também mando um coração com Um coração gritinho. azul. Mas é isso, gente, ó. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.